Oi, gente, eu sou a Kelly do blog Aventuras na Leitura e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre um livro que me marcou muito, que foi O Diário de Slata. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês um pouco sobre esse livro, O Diário de Slata, A Vida de uma Menina na Guerra. Esse livro foi escrito pela Zlata Filipovic e publicado no Brasil pela editora Seguinte, que é uma das editoras da Companhia das Letras. Gente, eu já contei um pouquinho sobre a minha história com esse livro no unboxing e no book haul de junho, se eu não me engano. Eu tive o primeiro contato com esse livro no meu ensino fundamental. E sabe aquele livro que você lê e fala, nossa, como ler é bom? Então, esse foi um dos livros que no ensino fundamental me despertou ainda mais esse meu gosto pela leitura e começou a despertar aquela paixão pela história, né? Então, esse livro despertou a minha paixão pela história, tanto é que hoje eu sou formada em história. E eu sou muito grata ao professor ou à professora que me passou esse livro, que hoje, infelizmente, eu não me recordo. Gente, eu tenho um problema muito sério com a memória. Tenho uma memória muito curta. Mas o livro eu nunca esqueci. Então, eu precisei comprar esse livro novamente, porque eu acho que na minha época do ensino fundamental eu devo ter dado para algum coleguinha que estava passando para a série que eu estava saindo. Mas eu nunca me esqueci dele, gente. É um caso de muito amor mesmo com esse livro. E o que ele conta? O que trata esse livro? Esse livro vai trazer a história da própria Zlata, que escreveu o diário. E assim como Anne Frank, ela também deu o nome para esse diário, que era Mimi. Né? O da Anne Frank era Kitty, o dela era Mimi. E ela procurava escrever nesse diário todo dia. Ela começou a escrever em 1991. E esse livro, né, esse diário, terminou em 93 de ser escrito. Mas eu acredito que não tenha acabado aí. Eu acredito que ela tenha continuado, mas a publicação só vai de 91 a 93. Esse livro vai trazer a história da Zlata em meio à Guerra Civil na Bósnia. Tá? Essa Guerra Civil na Bósnia começou em abril de 1992. Estava quase nascendo nessa época. Uma guerra civil, foi uma guerra bem conturbada, onde alguns povos queriam autonomia. Alguns povos ali da região da Iugoslávia, da Bósnia, né, da própria Bósnia, estavam buscando autonomia. E foi uma guerra, assim, bem intensa. E a Zlata vai relatar um pouco dessa guerra no livro, no diário dela, que futuramente veio a ser publicado para a nossa felicidade. Ela vivia com seus pais, ela era filha única, e ela tinha 11 anos quando ela começou a escrever esse livro. Ela passou seu aniversário, né, na guerra, e ela relata tudo isso aqui. Ela chegou a ser comparada com Anne Frank, assim como o Diário de Rutka, que eu já contei um pouco aqui no canal pra vocês. Vou deixar o link por aqui, se você ainda não assistiu ao vídeo do Diário de Rutka, que é uma ótima dica também de livro sobre a Segunda Guerra Mundial, diferente desse. Zlata chegou a ser comparada com a Anne Frank pela determinação dela, pela luta, pela indignação que ela tinha. Ela não conseguia entender por que homens armados, fardados, estavam em guerra, estavam atirando para tudo quanto é lado, estavam jogando bomba, matando pessoas inocentes. Mas o que mais chocava a Zlata era o fato de crianças inocentes morrerem, porque ela era uma criança, então ela se colocava no lugar dessas crianças. E quando começou a guerra, em abril de 92, o diário não começa nesse período, o diário começa em 1991, onde a gente começa a conhecer um pouquinho da Zlata, né? Ela sempre foi uma menina muito inteligente. Eu até postei no Instagram uma foto que tem aqui no livro, que ela era uma devoradora de livros mesmo durante a guerra, como isso era a única coisa que ela podia fazer de produtivo por causa da guerra, ela o fez e muito. Ela leu muitos livros. Então, quando essa guerra começa, a Zlata, infelizmente, tem que parar de estudar. Ela sempre foi uma aluna exemplar, de nota máxima. E ela precisa parar de estudar, assim como todos os coleguinhas dela. A partir de um momento dessa guerra civil, os amigos dela começam a sair da Bósnia. E de falar, a Zlata morava
em Sarajevo, que é a capital da Bósnia, tá? Eu esqueci disso, desse pequeno detalhe. Então, a Zlata tá no livro o que acontecia na Bósnia como um todo, que ela conseguia assistir na televisão, escutar no rádio, e também conta o que estava acontecendo em Sarajevo, que ela via com os próprios olhos. E são esses momentos em que mais eu fico mais chocada com os relatos dela. Ela mostra aqui nesse diário toda a indignação dela com essas mortes, com esses bombardeios e com... E por quê, né? Porque tudo isso envolve política. E ela sempre demonstrou nesse livro o nojo que ela tinha pela política, pelos moleques, entre aspas, porque era como o povo de Sarajevo chamava os políticos. Em todo o livro ela mostra essa indignação. Bombardearam tudo ao redor da casa dela. Ela e os pais dela tinham que se esconder na casa do vizinho, né, passar por uma passagem que tinha do lado de fora. A casa dela já não era tão segura assim, né? Por mais que eles fossem até o porão para se esconder, só eram os 3 e isso não era tão seguro. Então eles sempre que começavam os bombardeios, eles iam até a casa do vizinho, de um casal de amigos, e lá tinham muitos refugiados também, muitos mesmo. Eles recebiam ajuda da Caritas, que é uma organização da Igreja Católica, como se fosse a ONU, só que da Igreja Católica, né, que ajuda as pessoas nessas situações. A ONU também ajudava bastante. Então eles recebiam... Chegou um momento em que faltava água, faltava energia elétrica, faltava alimentos. Os mercados estavam sendo saqueados. Quando não, cobravam preços absurdos nos alimentos. Foi uma situação bem difícil. Então eles contavam com a ajuda dessas ações humanitárias para poder ajudá-los. Então, é basicamente isso. O livro é cheio de relatos. A gente encontra algumas fotos no livro. A infância da Zlata, dos amigos. Aqui uma foto do diário original. Então é um livro bem interessante. Em 92 ainda, em que se interessaram pelo diário da Zlata, né? Na verdade, pessoas da área estavam buscando crianças que tivessem um diário e que tivessem contando casos da guerra. E a Zlata tinha a Mimi e ela decidiu enviar esse diário para ser analisado, né, para uma possível publicação. E foi aí então que o diário foi publicado. Teve um momento da vida dela, e mesmo em 1992, ela começou a receber muitos jornalistas, muitos fotógrafos, muitos repórteres na casa dela, em Sarajevo, para entrevistá-la a respeito do diário, que tinha publicado originalmente em servo-croata pela Unicef. Teve várias outras publicações em diversos outros idiomas, como nós temos hoje em português. E, gente, eu indico muito a leitura desse livro, a análise desse livro. Tem trechos bem interessantes. A Zlata, ela era uma criança, mas ela tinha uma inteligência, assim, tudo bem, ela era nota 10 na escola, mas ela tinha um conhecimento de mundo, eu acho que muito desenvolvido para uma criança de 11, 12 anos. Isso